Bom dia, meus amigos. Mais uma vez, estamos aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, que é o capítulo 27, Pedi e Recebi. O item é o 22, Maneira de Orar, pelo Espírito V. Monod, Bordeaux, 1862. O primeiro dever de toda criatura humana e o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Quase todos rezam, mas são poucos os que sabem rezar. Que importância terão perante o Senhor as frases que repetem de forma maquinal, sem compreender nem prestar atenção no que estão dizendo? Rezam por hábito, por um dever a cumprir, e cuja execução é sempre um peso. A prece do cristão, do espírita ou de qualquer outro culto deve ser feita logo ao acordar, após o espírito retornar ao domínio do corpo. Ela deve elevar-se em agradecimento a Deus com muita humildade. Deve vir do fundo do coração, agradecendo por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual foi permitido, ainda que inconscientemente, visitar os amigos, os espíritos protetores, extraindo do contato com eles novas forças para continuar a caminhada. A prece deve elevar-se humildemente aos pés do Senhor. Deve mostrar a fraqueza que possui, para que possam suplicar seu amparo, seu perdão e sua misericórdia. Ela deve ser profunda, pois é a alma de vocês que deve se elevar até o Criador, devendo transfigurar-se como Jesus no Monte Tabor, quando apareceu de forma iluminada, falando com Moisés e Elias, na presença dos apóstolos Pedro, Tiago e João. A prece deve chegar ao Senhor branca e radiante, de esperança e de amor. Ela deve conter o pedido das graças de que necessitam, mas daquelas que realmente necessitam. É inútil pedirem ao Senhor para encurtar as provas, para lhes dar somente alegrias e riquezas. Peçam a Ele os bens mais preciosos, como a paciência, a resignação e a fé. Não digam, como muitos fazem, não vale a pena rezar, uma vez que Deus não me atende. O que pedem a Deus, na maioria das vezes, já se lembram de pedir a própria melhoria moral? Não, poucas vezes pediram isso. O que mais se lembram de pedir é o sucesso para os empreendimentos terrenos. E depois ainda dizem: Deus não se ocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos e ingratos. Se analisarem honestamente o fundo de suas consciências, encontrarão quase sempre em vocês mesmos o ponto de partida para os males pelos quais lamentam. Peçam antes de todas as coisas para que sejam pessoas melhores e vão ver que imensidão de graça e de consolação irão receber. A prece deve ser uma prática diária, sem que para isso seja preciso retirar-se para seus aposentos ou exibir-se de joelhos nas praças públicas. Ela deve fazer parte dos deveres de cada um, qualquer que seja a natureza deles, sem exceção. Não é um ato de amor a Deus assistir seus irmãos em qualquer necessidade moral ou física? Não é um ato de reconhecimento elevar o pensamento ao Senhor quando recebe um momento de felicidade, quando um acidente é evitado, até mesmo quando se é atingido apenas de leve por uma contrariedade?
Portanto, é dever de todos agradecer em pensamento. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que eu tenho recebido. É um ato de arrependimento humilhar-se diante do juiz supremo quando cometer uma falta. E ainda que por um breve pensamento lhe disser: Deus, me perdoa, pois pequei por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade. Concede-me a força para não mais falhar e a coragem para reparar o meu erro. Devem orar dessa maneira, independente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como veem, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção a seus trabalhos. E se assim procederem, a prece irá beneficiá-los. Acreditem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido pelo Pai Celestial do que as longas preces recitadas por hábitos, quase sempre sem um objetivo claro, as quais, a hora pré-estabelecida, lembra que chegou o momento de rezar. Que assim seja. Meus amigos, que Deus nos dê sabedoria, que possamos aprender a orar com o coração. Que todos tenham um bom dia e que Jesus os abençoe.